Maravilha, entrando live agora. Se rolar qualquer problema técnico, eu já peço desculpas adiantado, porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live aqui no YouTube, então não sei como que vai ser. Sempre fiz live no Instagram, vamos ver como vai rolar aqui. E eu já vou começar respondendo algumas das perguntas que eu tenho recebido. O que tá rolando é que às vezes eu recebo as mesmas perguntas pelo Instagram, de muita gente que procura os vídeos, acha alguma coisa no YouTube, acaba não assistindo todos os vídeos e manda algumas perguntas para mim, mas é muito difícil, parar e responder sempre as mesmas perguntas. Então resolvi selecionar algumas delas que eu não respondi nos outros vídeos e responder aqui em um vídeo, aí assim fica fácil para todo mundo assistir isso depois. Então, bora lá. Uma das perguntas que eu recebi aqui é da Marília. Tem bastante mercado na área de natação? Aqui no Brasil, nos meses de frio, a adesão cai bastante. Como aí é frio, bem mais frio do que aqui, eu queria saber se o clima interfere ou não. Então, primeira coisa, a natação aqui é forte, sim, rola bastante. Por quê? Porque é frio pra caramba e tem muitas das academias têm piscina com, sauna, aquela sauna a vapor e tal, tem uma piscina aquecida, obviamente, então é parte do lazer deles no inverno. E ao contrário do Brasil, que a gente vai bastante na academia no verão e não vai no inverno, aqui, na verdade, o que acontece é o inverno e o verão é ao contrário, né? A gente tem o nosso verão aqui no meio do ano, então muita gente acaba tirando até férias, cancelando a academia por 1, 2, 3 meses, quem tem mais grana e vai viajar mais, para ter mais tempo para curtir o verão, porque o inverno aqui é muito comprido, é frio, é escuro, é complicado. Mas para responder a pergunta dela, sim, tem bastante mercado na área de natação, tem bastante aula e é totalmente o contrário do Brasil. Então, na verdade, a gente tem aqui 9, 10 meses que rola muito da galera ir para academia. E lembra também que as nossas promessas de começo de ano, né, que aqui também rola em qualquer lugar, na verdade, né? Então coincide com o inverno aqui em janeiro, então a academia já no começo do ano é bombadíssima com aquela galera que tá toda, né, cheia de motivação para fazer as coisas no começo do ano. Então, bom, resumindo, funciona bem, tem bastante campo, e se vocês quiserem, depois eu posso colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, tem a Paty, que é uma amiga minha que trabalhava comigo na Biorritmo do Brasil, ela tá trabalhando com natação e de repente ela pode ajudar vocês um pouquinho mais também. Eu tô olhando aqui nos comentários, mandem as suas perguntas, que eu tô vendo que a galera tá chegando, mandem as suas perguntas, por favor, que eu vou respondendo na ordem conforme elas forem chegando, e mais as minhas perguntas que eu tenho aqui, que eu já tinha anotado de antes. Vamos para a próxima pergunta, então. Quero saber se é difícil se adaptar como personal, por não saber o nome dos aparelhos, movimentos e tudo mais. Bom, eu não acho que a adaptação para personal de trabalhar no Brasil e depois chegar e trabalhar aqui é difícil, até porque a gente tem muitas máquinas no Brasil que já tem as coisas escrito em inglês, né, que as máquinas são importadas. Muita coisa, às vezes o músculo, o nome é em latim e é muito semelhante, se a hora que você for falar é um pouco mais difícil, né, a pronúncia é diferente, mas a hora que você lê na máquina, é muito fácil de você identificar para você começar a treinar, né, se você chegou aqui, já se matricula numa academia, já vai começar a olhar as coisas, se o seu principal foco é trabalhar como personal, então já se matricula, vai conversar com as pessoas, vai ver como que tá rolando na academia, se adapta com as máquinas, vê quais são as coisas diferentes, né? Às vezes a esteira, que chama treadmill, que é uma coisa completamente diferente. Começa a aprender a falar as coisas e eu acho que é muito rápido. Para mim foi muito rápido. Mas eu aconselho realmente que você chegue e vá para academia. Mas a adaptação não é difícil, os movimentos também não. E tem algumas coisas que são muito básicas, né? Como estender o braço, flexionar a perna. A hora que você aprende essas coisas mais básicas, fica muito fácil de você ensinar. Eu acho mais complicado
você dá aula coletiva, porque aí você tem que se explicar muito mais, mas a hora que você está dando personal dentro de uma academia, se você for mais diretivo, se você for dando as suas explicações mais sharp, assim, sem ficar enrolando muito, né? Só fala, senta aqui, bumbum para trás, flexiona, faz isso, faz aquilo de uma maneira bem simples. Eu acho que no início é muito fácil, o mais difícil é entender as pessoas, né? A hora que você vai fazer um agendamento, conversar com o cara, porque aqui a academia funciona mais ou menos como no Brasil. Você vai fazer as medidas da pessoa, ela vai conversar, ela vai falar os objetivos dela para você. Essa primeira conversa, se o seu inglês não tiver muito bom, é mais difícil para você poder explicar para a pessoa quais são os objetivos, qual vai ser o plano que você vai escolher para ela. Então, eu acho que mais do que estar preocupado com máquina, movimento e tudo mais, a comunicação que você tem que ter para trabalhar dentro de uma academia, ela tem que estar um pouquinho melhor. É legal você chegar e estudar um pouco mesmo para se sentir mais à vontade mesmo, para explicar, para não ficar gaguejando e tal. Você vai ficar mais relaxado explicando as coisas. Posso fazer um porém aqui, que o que rola bastante é a gente chega, entra em grupo de Facebook de brasileiro e começa a vender o serviço de personal para brasileiros mesmo, e isso rola bastante. Aí você vai na casa da pessoa, quer dizer que você não precisa se adaptar tanto e você já vai fazendo uma graninha aí. Então também é uma outra coisa para você pensar, como existe muito brasileiro aqui, então, eu acho que vale a pena. Tem muita gente vindo de outras áreas, chega aqui, não sabe o que vai fazer, não consegue se adaptar, trabalhar em banco, algumas coisas que são mais complicadas. A pessoa começa a fazer doce, começa a fazer comida, né, comida tradicional brasileira para vender, marmitinha e tal, coloca nos grupos e faz uma grana. Então, não pensa só também em vir para cá e começar fazendo as coisas na área de educação física. De repente, as coisas podem mudar e você pode fazer uma coisa totalmente diferente e gostar de fazer uma coisa diferente também. Bom, vou para a próxima pergunta. Já ouvi dizer que não é obrigatório a presença de professor na academia. É verdade isso? É verdade. A gente tem aqui uma organização que chama REPS, mas não é a mesma coisa que o Conselho Regional de Educação Física. Você tem que se registrar no REPS, mas você não precisa se registrar ou ter, tipo, a graduação, uma graduação longa, como a gente tem na área de educação física. Ou seja, não tem nenhum conselho olhando todas as academias do jeito que a gente tem no Brasil, e não existe uma lei de que que você precisa ser professor e ter uma quantidade de professores, que no Brasil a gente tem até uma proporção, né, de, por exemplo, de estagiários que você tem que ter e de profissionais formados. Aqui não existe. As academias maiores, obviamente, que eles vão contratar personagens formados, né, que tem o curso daqui, ou a gente que vem do Brasil e vem com um histórico escolar, né, vem com um currículo diferente, eles vão preferir contratar, porque vai ajudar muito mais eles a não ter que ficar treinando tanto a pessoa. Mas agora você pega algumas academias aqui, tipo low cost, como é a Smart Fit no Brasil, que a gente tem low cost aqui. Oi, Rafa, oi, Thaís, oi, Pati. Mandem as suas perguntas. Muito obrigado quem está entrando. Como faz para entender as explicações, restrições ergonômicas, lesões? Beleza, eu vou chegar nisso. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Aí, voltando ao assunto, quando você tá numa academia dessas low cost aqui, que a gente chama, que tem uma que chama Fly Fit, por exemplo, você tem um professor trabalhando na academia, que é uma pessoa que provavelmente tem uma formação, mas ele limpa a academia, ele trabalha na recepção, ele não tá lá para fazer os agendamentos que nem a gente faz no Brasil. Ele tá lá para ter uma pessoa na academia que é um ponto de contato para qualquer coisa que aconteça. Aí caiu água no chão, molhou tudo, você vai chamar essa mesma pessoa. Tanto que esse tipo de academia, esse low cost daqui, você não consegue nem ir na recepção e fazer uma matrícula na recepção. Você já faz tudo online, rapidão. A academia que eu estava treinando aqui antes da gente entrar em lockdown de novo, você entra no aplicativo, compra sessões, por exemplo, eu comprei 10 sessões. Cada vez que eu vou, eu marco a minha sessão no aplicativo, vou, faço e depois vou embora.
não tem ninguém lá para, tipo, ficar me corrigindo. Tem uma pessoa na recepção, que se eu quiser perguntar alguma coisa, ele vai me ajudar, mas não é um professor que vai ficar circulando. Então, não é obrigatório. Mas o que acontece? Quando a gente tem o REPS, né, que eu falei para vocês, que é como se fosse o nosso conselho regional, você vai trabalhar numa academia. Se você não for registrado por essa academia e você estiver indo lá dar personal, por exemplo, para trabalhar como personal, você precisa ter um seguro, que a gente chama de insurance aqui, você precisa ter o seguro. Para você pagar esse seguro, você precisa estar registrado no REPS. Então, de alguma maneira, você, dependendo de onde você trabalhar, você vai ter que estar registrado. A academia que eu trabalhei, ela tinha um seguro dela, que cobria tudo. Qualquer coisa que acontecesse com os alunos estavam cobertos. Então, eu nunca precisei me registrar no REPS, porque eu nunca precisei ter um seguro para mim. Então, isso vai depender muito da academia que você vai trabalhar. É um pouquinho complicado no começo, a hora que você começa a tentar entender isso, mas é simples. Trabalhou numa academia grande que tem um seguro que vai cobrir tudo, você não precisa ter o REPS. Vai trabalhar num lugar que você vai precisar do insurance, que você vai trabalhar tipo terceirizado, você vai precisar desse REPS. Não necessariamente você precisa ter um curso de educação física como a gente tem de 4 anos. Você pode chegar aqui e fazer um curso de personal ou fazer um curso de aula coletiva, se você não é da área, e trabalhar com isso e baseado nesse curso, você tirar o seu REPS e tirar o seu insurance e o seu seguro. Deixa eu voltar aqui para a pergunta da Rafa. Como fez para entender as explicações com restrições ergonômicas, lições, procedimentos cirúrgicos dos alunos em inglês, já que os termos. Essa parte é um pouquinho mais complicada mesmo, ó. Tipo, quando você vai trabalhar com populações especiais, né? A pessoa tem escoliose, a pessoa fez um hip replacement, que aqui tem bastante, é quando você faz. Esqueci o nome em português. Quando você faz uma operação para tirar uma parte do quadril e colocar uma parte artificial. Me ajuda aí alguém que lembra como chama hip replacement? Mas esse tipo de coisa que é mais complicada, lesões, né, tem condromalácia e tudo mais, tem que estudar, não tem outra coisa para fazer. O bom daqui da Irlanda é que tem muito brasileiro, então muito provavelmente você vai trabalhar numa academia e tem algum brasileiro que está trabalhando lá, e essa pessoa vai te ajudar com essas coisas. Mas é um campo que você vai ter que se estudar um pouquinho mais, trabalhar com uma pessoa que quer perder peso, que quer fazer uma coisa mais simples, ok, vai ser muito mais rápido. Mas se você for trabalhar com esse tipo de população especial, aí eu indico que vocês estudem um pouco mais. E o que eu fiz, Rafa, foi assistir vídeo, conversar com os outros professores, tipo, aquela se vira nos 30, né? Tentando explicar para ele em inglês como é que é, e a pessoa explica para você. Eu tinha uma gerente super legal, que óbvio não falava nada em português, mas tudo que eu perguntava para ela, ela tentava me ajudar bastante e pedir ajuda. Não precisa ter vergonha. Você está entrando num país que fala inglês e inglês não é a sua língua. Eu vou dizer que 95% das pessoas são super legais no sentido de entender que você está aprendendo uma segunda língua e eles vão te ajudar com toda certeza. Implante de quadril, Então, o que tem bastante aqui, knee replacement e hip replacement, que é um implante, né? Coloca um quadril novo. Aqui tem muita gente com artrite, com artrose e acaba precisando, né, fazer um implante, trocar, colocar o quadril artificial ou colocar o joelho artificial. Então, de repente, é uma coisa que é legal você já se informar, porque rola bastante, principalmente dependendo da área que você for trabalhar. Se você tiver mais centralizado, numa academia mais central, você vai trabalhar com uma população mais jovem. Dependendo da área que você for trabalhar, do bairro que você for, como, por exemplo, o bairro que eu trabalhava em Sandymount, tinha uma população aposentada muito grande, então tinha muita gente mais velha, e tinha uma piscina lá sensacional, que era uma piscina de água do mar de verdade, a água vinha do mar mesmo, tanto que toda vez que dava pau na piscina, tinha que tirar a água, e tinha que encher de novo, demorava quase uma semana para conseguir encher com a água do mar, mas isso acaba trazendo muita gente mais velha que tem problema na articulação, e que precisa dar aquela água do mar para se mexer depois de uma cirurgia que é legal pra caramba. Então, pensem em todas essas coisas que se você quiser trabalhar com isso, tem bastante campo aqui, sim. Isso aí, Paty, tem muito idoso na academia. A Paty que trabalhava lá comigo na Biorritmo
também deve ter tido essa impressão que eu tive. Tinha muito mais, tem muito mais idoso na academia aqui fazendo musculação do que tinha lá no Brasil. Peraí que a minha luz tá ficando bem ruim aqui. São 3h15, mas como é inverno aqui, galera, tá ficando escuro. Então a minha luz natural aqui tá falhando, vamos acender a luz. Me avisem se estiver muito ruim para enxergar. Se vocês tiverem mais perguntas, enviem para mim e eu vou seguir aqui com a pergunta da Carol. Posso trabalhar como personal na Irlanda sem reconhecer o meu diploma? Eu vim para cá com o meu diploma traduzido e juramentado. Quando eu entrei para trabalhar na academia, ela pediu o meu diploma, mas na verdade eles nunca pediram para eu fazer um reconhecimento do meu diploma. Ela só viu que eu tinha o diploma lá em inglês e eu não precisei fazer nada além disso. Eu imagino que em algumas outras academias possa ser diferente, mas eu acho que na maioria dos casos, se você já tem um diploma e você mostra ali, né, que você tem 4 anos de estudo, eles não vão pedir para você ficar reconhecendo muito o seu diploma, não. E você pode vir já com o seu currículo escolar também traduzido, porque daí eles já vão ver quais foram as matérias que você teve, e aí fica fácil, em vez de ficar se preocupando muito com isso antes, eu sempre aconselho que vocês façam isso. Pega o diploma, pega o histórico escolar, faz uma tradução juramentada, não é muito caro, já vem com isso. Aí, a hora que você for para a entrevista, a hora que você estiver mandando o seu currículo, você já coloca que você tem o seu diploma, que ele está traduzido, e você pode enviar tudo para a pessoa, porque daí já elimina essa preocupação, que no início é muito difícil pra gente, tipo, você tá preocupado com como você vai falar, com a entrevista, você tá preocupado com tantas coisas que estão acontecendo, com essa vida nova que tá toda ao seu redor. Então, quanto mais coisas você puder eliminar da sua preocupação, melhor. Venham com as coisas prontas, porque aí se alguém perguntar para você, você já dá para a pessoa pronto e acabou. Mas respondendo a sua pergunta, Carol, você não precisa reconhecer nada aqui não, até porque eles não têm um curso de educação física de 4 anos, uma graduação como a nossa, é um processo diferente, então seria difícil para tentar fazer o reconhecimento de uma coisa que não existe como a nossa aqui, tá? Você alguma vez se sentiu que os irlandeses duvidaram da sua expertise quando você não conseguiu entender o que eles estavam explicando em inglês, mesmo que você tivesse o conhecimento? Rafa, nunca. Nunca. Todas as vezes que rolou de eu não entender o que eles estavam falando, tipo, eu ia falar simplesmente para ele: "Você pode falar um pouquinho mais devagar? Porque eu não consegui entender o que você falou?" Eh, Óbvio que eles sabem pelo seu sotaque que você não fala, né, que inglês não é a sua primeira língua, só fala para ele: "Eu mudei aqui há pouco tempo", e a galera é muito tranquila, eles vão falar devagar de novo. Algumas pessoas não se ligam, né, no quanto você não consegue entender, porque quem fala uma segunda língua entende o quanto é difícil entender, né? Mas quem só fala uma língua que não passa pelo processo de aprendizado não sabe como é difícil. Então eles falam rápido porque eles acham que você está entendendo tudo. A partir do momento que você fala, só pode falar um pouquinho mais devagar, a galera fala mais devagar e não vai, de momento algum, duvidar do seu expertise. Depende muito de você, do como você vai explicar as coisas. Mas seja muito sincero na hora que você fala: "Ó, não entendi o que você está falando", fala mais devagar e eles vão falar devagar, com certeza. Jailson, você ainda tem visto de estudante? Não, eu não tenho visto de estudante. Eu casei aqui, então eu fiquei com o visto de estudante durante 3 anos e depois eu casei. O que me abre a porta para falar de uma outra coisa aqui, com relação ao visto, que são outras perguntas que eu recebo bastante. Existem algumas maneiras de vir para cá para trabalhar, uma delas é você vem com um passaporte, né, vem com um passaporte italiano, português, e aí vai depender de outras coisas para você conseguir o passaporte, então é um processo mais complicado. Você pode conseguir um visto de trabalho, o que eu acho muito difícil na área de educação física, porque uma das primeiras coisas que você tem que ter para conseguir um visto de trabalho é você teria que não estar conseguindo contratar pessoas para trabalhar naquele ramo no país. E não acontece aqui, porque tem muita gente trabalhando nessa área, eles conseguem contratar. Outra coisa é que você tem que
tá ganhando um mínimo de 30.000 euros por ano para aplicar por um visto de trabalho. E isso já não rola na área de educação física, que a gente não ganha super bem assim. Então, eu não colocaria isso como um primeiro plano. Eu acho que vir como estudante para trabalhar na área de educação física é a coisa mais esperta ou mais simples que você deveria fazer para você primeiro saber se você vai adaptar. Outra pergunta que eu recebi recentemente é: dá para eu ir aí e fazer a minha vida e ficar para sempre? Dá, existem muitas maneiras das coisas acontecerem, mas eu acho que a gente não deveria se antecipar tanto e ficar pensando tão lá para frente, porque às vezes você está tão preocupado em arrumar um visto de trabalho, em arrumar uma maneira de vir para cá e de fazer tudo dar certo, e você chega aqui, depois de 3 meses você não se adapta. Você não gosta de trabalhar em inglês, tem gente que não gosta de ter que se relacionar com outras pessoas em inglês o tempo todo, você não gosta dos irlandeses, por exemplo, ou você não se adapta com o frio da Irlanda. Então, antes de fazer planos muito lá para frente, de ficar pensando como que você pode fazer a coisa que vai ser exata para o seu futuro, pensa numa coisa de cada vez. Pega o seu visto de estudante, vem para cá, faz os seus primeiros 8 meses, vê se você gosta disso. Você pode fazer se renovar isso por 3 anos. Depois disso, você tem várias outras coisas para fazer. Você pode, ao mesmo tempo que você está fazendo o seu visto de estudante, começar uma graduação, começar uma pós-graduação. Que isso, a hora que você terminar essa pós-graduação, você já vai, dependendo da pós, obviamente, mas já vai te dar mais 2 anos para trabalhar com aquilo e um visto de trabalho diferente. Ou você pode realmente aqui encontrar uma empresa que vai te dar um visto de trabalho se você estiver fazendo alguma outra coisa diferente. Você pode chegar aqui pensando que você vai trabalhar com educação física, e aí você começa a trabalhar num restaurante, porque o seu inglês não é bom, e você está lavando prato, e aí você começa a cozinhar, e aí você está trabalhando como chefe, porque as coisas acontecem, e eu já vi isso acontecer aqui, e de repente você pode conseguir um visto porque o restaurante gosta do seu trabalho e quer contratar você como um chefe. Ou você pode trabalhar numa outra empresa, começando num cargo e subindo da mesma maneira, e essa empresa contratar você conseguir um visto de trabalho para uma outra coisa, por um outro ramo totalmente diferente do que a educação física. Então, não esperem as coisas acontecerem exatamente do jeito que você está planejando. Se você quer vir para cá, se você quer ter uma experiência diferente e a motivação de sair do país, eu acho que a primeira coisa que deve vir no seu coração é: eu quero experimentar uma coisa diferente, eu quero melhorar o meu inglês, eu quero conhecer uma cultura diferente. E quando você vem com essa cabeça, você não fica tão preso na educação física. Se acontecer, e há grandes chances de que você vai conseguir um trabalho na área de educação física, se acontecer, excelente. Se não acontecer, arruma um trabalho em outra área, melhore o seu inglês e de repente você vai trabalhar com educação física e você nem sabe se você vai querer ficar ou não. Então não se prenda nisso. O visto de estudante é uma coisa que te facilita, que abre portas. Não ignora esse fato, porque é uma maneira mais rápida e mais fácil de vir para a Irlanda. Deixa eu ver que eu tenho mais perguntas aqui. A Maíque perguntou para mim se precisa de cidadania europeia. Já expliquei, né, o visto de estudante e todas essas outras maneiras aí com relação a visto de trabalho que você pode ter pós, né, chegando aqui, ou dependendo da sua área, se você é da área de TI, por exemplo, você pode conseguir um visto de trabalho aí do Brasil mesmo, né, e vir com um emprego garantido para cá. Mas isso já é uma outra área. Como eu falei, eu acho muito difícil na área de educação física você conseguir um visto do Brasil já e vir para cá com um trabalho arrumado. Oh, maravilha, já fui para Irlanda, amo muito esse país, sou casado com filhas de 2 anos e meu sonho é me mudar para o país e atuar na área. Você poderia comentar sobre as possibilidades e dificuldades? Jailson, não sei se você pegou o começo da live, só responde uma coisa para mim, é você que estava morando em UK? Você que estava morando no Reino Unido e tinha me contatado antes? Mas enfim, vou esperar pela sua resposta. Eu acho que na área de educação física aqui na Irlanda, a gente tem uma possibilidade muito grande.
Primeiro, porque quando você se forma no Brasil e trabalha um pouco no Brasil, a gente já tem um conhecimento muito maior do que o conhecimento da galera aqui. E as academias maiores, elas já sabem disso. A hora que eles olham para o seu currículo e que eles trabalharam com algum brasileiro e eles tiveram essa experiência de saber o que a gente já sabe, eles vão olhar para o seu currículo de uma maneira diferente. E eu falo isso porque eu trabalhei 5 anos na mesma academia e a minha gerente sempre conversava comigo. A hora que pintava algum currículo de brasileiro, ela já conversava comigo e ela já tinha uns olhos diferentes para aquele currículo, porque ela sabia que a gente tinha um aprendizado diferente de biomecânica, de pilates, de aprendizado até para criança, que são coisas que não, os cursos deles aqui não vão ter, eles são muito segmentados. Você faz um curso de pilates, você faz um curso para trabalhar na piscina, você faz um curso para trabalhar com aula de ginástica, as coisas são muito segmentadas, então eles já sabem que eles vão trabalhar com um profissional que vai oferecer muito mais para eles. Então, eu acho que não tem tanta dificuldade de arrumar trabalho aqui, não, Jailson. Eu acho que você não. Você está no Brasil? Maravilha. Então, acho que a única dificuldade no início, para quando a gente chega aqui para trabalhar na nossa área, é melhorar um pouco o inglês. Se você chega com inglês muito cru, é difícil, porque, como eu falei no início da live, você precisa explicar, você precisa conversar com as pessoas. E se você não consegue conversar um pouquinho em inglês, como é que você vai passar da sua entrevista? Não tem como. Então, você precisa estar com um pouco de inglês. Mas, por outro lado, a galera é muito aberta. Quando eu fiz a minha entrevista, a minha gerente, eu falei para ela, só que eu tô insegura com o meu inglês. Ela falou: Alessandra, 3 meses trabalhando aqui e conversando com as pessoas, você vai estar fluente, porque você já consegue se comunicar, porque eu já conseguia falar bastante inglês. E dito e feito, galera, em 3 meses eu já estava super fluente. Óbvio que até hoje eu cometo erros, né? A gente comete erros em português, obviamente que eu vou cometer erros em inglês, mas eu não me envergonho, eu fico tranquila de ficar na frente de um monte de gente e dar uma palestra ou dar aula para 30, 40 pessoas, como eu fiz, porque eu sabia que meu inglês, depois de um tempo, ficou bom. Você vai conversando com as pessoas e é muito rápido, porque você está inserido na cultura deles. 3 meses no Brasil aprendendo inglês é totalmente diferente de 3 meses aprendendo inglês aqui, porque você vai no mercado, você precisa conversar com as pessoas. Tudo que você vai fazer, você vai na imigração, você vai acertar o seu visto, tudo que você está fazendo em inglês. Então, todo dia você está aprendendo, é uma osmose que acontece o tempo todo. Você vai aprendendo e você não vai nem percebendo. Daqui a pouco você fala uma palavra que você não sabia e você não percebe. Quando eu não sei se vocês que estão assistindo sabem, mas eu conheci o meu marido hoje muito no início do que eu estava aqui. Depois de 3 meses eu já conheci ele. Então ele viu esse meu processo de aprendizagem. Então, às vezes, eu chegava em casa e eu estava conversando com ele e eu falava uma palavra que nem eu percebia que eu incorporei aquela palavra no meu vocabulário. Ele falou: onde que você aprendeu isso? E eu nem sabia, porque conversando com as pessoas em inglês o tempo inteiro, você vai aprendendo, é como uma criança, é uma esponjinha, você vai absorvendo tudo. Então, estando aqui, é muito mais rápido de melhorar o seu inglês. Vir e trabalhar vai ser muito mais rápido. E só para encerrar isso das possibilidades e dificuldades, não acho que é difícil. Só acho que você tem que mesmo, para, né, resumir, eu acho que você tem que melhorar um pouquinho só o seu inglês para abrir essa possibilidade de você ir para uma academia. Se o seu inglês não é bom, eu já falei isso em outros vídeos, vai e pede para trabalhar como estagiário de graça, porque aí você vai aprender as coisas muito mais rápido também dentro da academia. Próxima pergunta, a Gabriela me perguntou de mestrado e bolsa. Gabriela, eu não sei nada sobre isso, mas a razão de eu estar falando para você, de eu estar trazendo a sua pergunta aqui, é que, assim, como eu falei antes, a gente não tem um monte de faculdade de educação física aqui na área. Então, eu também não sei por causa disso, porque eu nunca encontrei. Tem uma faculdade aqui que chama Trinity, que é uma faculdade bem grande, tipo, imagina uma Unicamp aqui, uma coisa que é bem renomeada, bem conhecida, e eles têm alguns cursos, e tem aqui, a única que eu achei coisas de educação física, com mestrado, com uma coisa mais forte mesmo, é uma em Limerick, que é uma cidade longe daqui, que já não seria um lugar que você conseguiria arrumar trabalho tão fácil quanto aqui em Dublin. Então, se a sua ideia é vir para cá para fazer um mestrado, para conseguir uma bolsa, acho que a sua melhor opção seria procurar essa faculdade
em Limerick e ver quais são as possibilidades lá. Fora isso, eu acho que você não conseguiria nada que fosse interessante. Mas se você está vindo com a ideia de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, Dublin é a sua melhor opção. Dublin, você vai conseguir mais trabalho mais rápido aqui, com certeza. Mais perguntas chegando. Meu nível de inglês é intermediário, então eu acredito que eu consigo uma vantagem por conta disso. Jailson, se você vier para cá com o visto de estudante, você vai ter que entrar num curso de inglês. Então, ali você já vai ver se o seu nível de inglês é intermediário mesmo, porque a partir do momento que você chega na escola, a primeira coisa que você faz é um teste de nível de inglês. E aí eles vão te falar se o seu nível é beginner, né, se é intermediário ou se é avançado. E aí você já vai saber aonde você tá. E o porquê que isso é legal? Porque às vezes a gente acha que a gente tá no intermediário e não tá. Pode estar muito melhor ou pode estar muito pior. E por aí você pode se dar um tempo. Quando você vem com o seu visto de estudante, você tem que trazer 3.000 euros com você para provar que você tem dinheiro para se virar enquanto você está estudando. É isso que o governo quer saber, se você não vai trabalhar mais horas do que você pode ilegalmente. Quer dizer que isso vai te dar aí uma reserva para, se você está com seu inglês pior do que você estava imaginando, para você ficar aqui por 1 ou 2 meses sem procurar emprego na área, procurar um emprego com alguma outra coisa, ou só para tipo, lascar e ficar estudando o inglês mesmo, se aprimorar no seu inglês, para depois procurar. Mas se o seu inglês for intermediário mesmo, foi o que eu cheguei aqui, eu estava com inglês intermediário. Fui, conversei com a minha gerente e ela falou para mim, Alessandra, é uma questão muito rápida. Então, se você tiver conseguido entender bem as pessoas, né, tiver com aquela coisa básica de comunicação, deles falarem para você, olha, tô com dor no joelho, quero emagrecer. Se você consegue entender esse tipo de coisa, então vai ser rápido para você melhorar o seu inglês, com certeza. A Paty falando, eu trabalhei de graça como estagiária e no primeiro dia eu fui, o professor quebrou o braço e pediram para eu começar. Paty, você nunca me contou isso. Mas, galera, eu falo isso para qualquer pessoa de qualquer área. Se você tá vindo para cá e se você tá inseguro com o seu inglês, não importa a sua área, chega aqui, você vai estar estudando 20 horas por semana. Se você vier organizado, com o seu dinheiro guardadinho, se dá 1 ou 2 meses, pede para trabalhar de graça num hotel, num banco, eles vão te dar a oportunidade para você ir lá e aprender. Por quê? Porque você está fazendo um treinamento de graça. Ou seja, se eles precisarem de alguém depois disso, eles vão chamar você. Tem um cara da minha cidade lá de Jundiaí também que veio para cá e fez isso, começou a trabalhar num hotel de graça, depois de alguns meses já chamaram ele para trabalhar no hotel e ele foi se direcionando para a área que ele queria. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de humildade no começo, porque por mais que o seu currículo seja maravilhoso, ninguém daqui conhece você. Você precisa baixar a cabeça e reconquistar as pessoas, deixarem eles entender o quão profissional você é, que você chega na hora, que eles podem contar com você. E isso não importa a profissão que você tá. Você conquista as pessoas aos poucos. E mesmo que você vá trabalhar num restaurante, lavando prato, aquela pessoa vai te dar uma indicação na hora que você for procurar um trabalho na academia ou em qualquer outro lugar. Então, não ache que as coisas são em vão, entendeu? Tudo que você fizer vai te levar a algum outro lugar. E uma indicação de alguém para falar que você é ponta firme a hora que você vai trabalhar, procurar um emprego num outro lugar, é muito legal. Eles valorizam muito essa coisa de você conseguir uma indicação, né? Uma reference letter de alguém, uma carta de alguém falando que você já trabalhou aqui e que eles confiam em você. Agora, Paty, você se ferrou, né, amiga? No primeiro dia, achando que ia trabalhar de graça e aprender tudo, e já foi dar aula. Maravilha, continue mandando as suas perguntas. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Como é o mercado para profissionais do futebol, preparador físico, clubes costumam contratar profissionais da área? Bom, primeira coisa que a gente vai falar com relação ao futebol, imagina o tamanho do Brasil e como o futebol é no Brasil. Aqui não chega nem perto, gente. Imagina o tamanho da Irlanda.
A questão do futebol na Irlanda não é, por mais que tenham pessoas que amem o futebol aqui, o futebol não é grande, o rugby é grande, e eu tô começando a explicar isso por quê? Porque você não vai encontrar a mesma quantidade de clubes e de escolinhas que você encontra no Brasil aqui na Irlanda, pela questão de não ser tão popular e porque o país é muito menor, o que acaba diminuindo muito as suas chances de arrumar um emprego nessa área logo de cara. Você precisa fazer os contatos com as pessoas. Acho que você vai precisar fazer um networking, conhecer mais gente para entrar nessa área. Eu não acho que seja impossível, eu só acho que seja mais difícil porque tem menos, tem muito mais academia aqui, com piscina aberta, com aula de ginástica, com musculação, do que você vai achar escolinha de futebol ou coisa, né, técnica de futebol, como o Caio está aqui me perguntando. E clube, também nunca vi muito clube aqui, mas o que rola em alguns bairros é, tipo, o bairro tem um centro esportivo e aí você pode trabalhar naquele centro esportivo, mas também rola de você ter uma indicação e o curso é um pouquinho diferente. Eu acho que muito provavelmente quem vem trabalhar com esporte aqui vai precisar fazer algum curso deles aqui para não é reconhecer o diploma, porque não acho que não vai rolar essa questão do reconhecimento. É você, tipo, como se você estivesse recomeçando e entrando na área deles mesmo. Mas eu sei de um professor, que depois eu posso até colocar para vocês na descrição aqui, tem um grupo no Facebook de professor de educação física, e esse professor trabalha com isso. Se vocês quiserem mandar perguntas lá, é óbvio que rola, mas eu só quero enfatizar que é um caminho mais difícil para você chegar e já conseguir emprego do que na área da academia. Tem mais perguntas chegando aqui. Rafael, conta pra gente como foi a sua decisão de mudar de área, motivação, dificuldades, diferenças no Brasil. Bom, para quem não sabe, hoje eu não estou trabalhando mais com educação física, eu parei no ano passado e eu comecei a trabalhar com marketing. Então eu fui fazendo uma transição gradual. Em 2015, eu decidi que eu queria ter um pouco mais de liberdade. Quem trabalha com educação física sabe que você está totalmente preso a trabalhar num local. Óbvio que as coisas estão mudando agora com o Covid, e a gente está trabalhando muito mais com internet, mas em 2015, quando eu estava aqui, já faziam 2 anos que eu estava aqui, eu não tinha conseguido visitar muito a minha família. Então, eu pensei que eu queria fazer o meu fitness, não, o que eu trabalhava na época, ficar um pouco mais online. E eu comecei a vender treinos online, vendia no Brasil e vendia aqui. Então eu comecei a aprendi a fazer o meu próprio site, comecei a trabalhar com social media, comecei a fazer edição de vídeo para poder vender os treinos e tal. E eu comecei a gostar dessa questão de marketing que eu estava aprendendo para fazer o meu próprio negócio, mas eu comecei a gostar daquilo. Há 2 anos atrás, eu resolvi que eu queria tentar fazer isso, porque vou fazer 40 anos. Todo mundo sabe, galera, que a área da educação física é uma área muito ingrata nesse sentido de você ter que ter muita energia e de você ter que aguentar trabalhar super cedinho, trabalhar de final de semana, trabalhar de feriado, dar um monte de aula. Vai chegando uma hora que você quer fazer uma coisa diferente, que você quer ter o seu final de semana livre, que você não quer dar 200 aulas por dia. E eu fui chegando nesse ponto, e há 2 anos atrás eu falei: bom, eu preciso começar a fazer uma transição, porque eu não vou querer dar aula eternamente. Então eu fui, como eu falei para todo mundo, já fui procurar um estágio para trabalhar de graça. Me ofereci para trabalhar num lugar fazendo marketing, social media para eles. Trabalhei lá por 3 meses, né? Foi a negociação que a gente fez, que eu ia fazer um projeto de 12 semanas, como se fosse um estágio mesmo. E depois disso, eu procurei um emprego na área de marketing mesmo. Nesse meio tempo, eu trabalhei para esse lugar 20 horas por semana e não reduzi nenhuma das minhas aulas, eu só mudei alguns horários, então eu estava trabalhando que nem louca. Quando eu consegui esse meu emprego em janeiro do ano passado, eu reduzi as aulas e fiquei com algumas aulas ainda até outubro do ano passado, porque chegou uma hora que eu não consegui mais fazer os 2 trabalhos ao mesmo tempo. Então, Rafa, a minha decisão de mudar foi, acho que o que acontece com a maioria dos profissionais que trabalham por muitos anos na área de educação física. Você
quer ter um horário melhor, você não quer ficar trabalhando 6 horas da manhã até as 11 da noite, de feriado, de final de semana, você quer ter um pouco mais de qualidade de vida, você quer ter um horário um pouquinho mais normal. Eu comecei a ficar muito feliz de poder ir no cinema durante a semana ou ir no aniversário de uma pessoa numa quinta-feira, porque depois de 19 anos falando não, 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 não posso ir no aniversário, tipo, chega uma hora que você até fala, meu, por que vocês me convidam para o aniversário durante a semana? Eu não posso ir. Não tem como ir, a gente está sempre trabalhando à noite. Então é uma área que, né, para quem trabalha em academia, diferente de quem trabalha com esporte, para quem trabalha em academia, demanda muito, é muito cansativo. Eu acho que chega uma hora que a maioria dos profissionais acaba querendo mudar um pouco, ter um pouco mais de liberdade. E você pode fazer isso dentro da área de educação física mesmo, diminuir os seus horários, cobrar mais caro, fazer algumas coisas diferentes, trabalhar com treinamento ou fazer o que eu fiz, mudar completamente de área porque eu queria respirar ares novos. Eu já estava fazendo aquilo para o meu business mesmo, né, para vender os treinos online, eu já estava aprendendo tudo aquilo, eu me apaixonei por aquilo, então acho que foi um caminho que aconteceu naturalmente, Rafa, de eu mudar e mudar aos poucos, né, de fazer o estágio de graça e depois de arrumar um trabalho. Obviamente, quando eu fui nesse trabalho, eu tinha uma carta de referência da academia, falando como eles me respeitavam como profissional e como eu sempre fui uma boa profissional, não só na questão de educação física, mas de nunca deixar eles na mão. E eu tinha uma carta de referência desse lugar que eu tinha trabalhado nesses 3 meses desse projeto que eu fiz com eles, falando aí da questão de marketing mesmo, de tudo que eu tinha feito para eles profissionalmente. Então, eu fui com essas duas, mandei já para os lugares que eu estava mandando meu currículo, mandei essas duas cartas de referência, o que acaba facilitando para a hora que as pessoas vão te chamar para fazer uma entrevista. Eles já têm uma outra visão de você como profissional. É óbvio que eu fiz essa mudança fazendo curso online, eu não tenho uma graduação. Então, dependendo do emprego, eles não vão me chamar nunca para trabalhar numa empresa grande, porque eles vão pedir uma graduação. Mas hoje, com a pandemia, eu perdi o emprego naquele lugar, porque aquele lugar fechou metade. Eu trabalhava para 3 salões de beleza e o mesmo dono tinha um estúdio de yoga. Então, eu fazia todas as coisas para eles. O business deles fechou pela metade, eles estão só com 2 salões capengando muito mal. Então, eles eliminaram um monte de gente. E algumas das pessoas que também foram mandadas embora lá e abriram um estúdio, abriu um salãozinho, né? Tipo uma senhora que abriu um salão para fazer tratamento facial e tal. Ela me chamou para fazer um photoshoot para ela. E uma outra que começou a dar aula online, me pediu para fazer um site para ela. Então, esse tipo de coisa acabou rolando naturalmente de novo, mas porque essas pessoas me conheciam o meu trabalho, e eles não vão perguntar se eu tenho uma faculdade ou qual é o curso que eu fiz. Eles conheceram o meu trabalho. E essas pessoas estão me indicando para outras pessoas. E hoje eu tenho um site que eu fiz para mostrar. Eu tenho um segundo site que eu fiz para mostrar. Então hoje eu tenho um portfólio de edição de foto, de vídeo, de site e de social media, de mídias sociais que eu estou fazendo, para mostrar para essas outras pessoas. Então, isso é uma coisa também, Rafa, que eu não sei se você está pensando em mudar de área, mas que você pode fazer. De repente, você não tem o tempo para fazer o curso online, ou você não sabe o que você quer fazer ainda. Seja lá o que você estiver fazendo, tenta apresentar, né? Se você vai trabalhar nessa área de marketing, por exemplo, que é mais fácil de ter um portfólio, você pode mostrar para as pessoas, ó, eu sei fazer isso, eu sei fazer esse site assim, eu sei fazer essa foto assim, eu sei editar isso, e a pessoa não vai perguntar para você se você tem uma graduação XYZ, eles querem saber o que você sabe fazer. Então, essa é a minha transição aí, contando um pouquinho como foi, e eu estou muito feliz fazendo isso. Quando o Covid começou, deu um desespero, porque eu perdi o meu emprego, eu não sabia o que ia acontecer, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Talvez se eu estivesse trabalhando na educação física, tivesse sido até mais difícil para se estabelecer do que como foi para mim trabalhando no marketing, porque agora eu estou trabalhando direto. Rafa, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, suas perguntas aqui. Se eu não tiver ainda, pode mandar mais. Paty, eu trabalhei com futebol para crianças, mas a quantidade de horas de trabalho é baixa. Tem que fazer um curso na FAI. Então, para quem perguntou aí para mim com relação ao futebol, a Paty está explicando. Tem essa organização Football Association Ireland, FAI,
ir. Procura. E as horas. Então, Paty, mas ó, é o que eu falei, a gente tem muito menos coisa aqui para você trabalhar, tem menos clubes, então é óbvio que você vai ter menos horas para trabalhar. Então, galera que quer trabalhar com esporte, venha, mas talvez venha preparado para trabalhar algumas poucas horas com isso e complementar trabalhando com qualquer outra coisa, que pode ser dessas coisas mais simples, né? Trabalhar como cleaner, trabalhar lavando prato, que o salário não é tão diferente, tá? O salário mínimo básico não é ruim, então mesmo fazendo uma coisa básica assim, você vai conseguir se sustentar bastante e trabalhar com futebol, que é o que você quer. Tem um professor que eu já entrevistei, fiz uma live com ele no Instagram e ele trabalha com capoeira, porque algumas pessoas começaram a me perguntar de artes marciais. Esse professor de capoeira, ele trabalha dentro de escola, ele tem umas, óbvio que ele trabalha com outras coisas, ele trabalha também como segurança à noite, ele dá aula para brasileiro de capoeira e ele conseguiu essas horas dentro de uma escola de capoeira. Mas como ele vai trabalhar com criança, o seguro pessoal que ele tinha que fazer é diferente desse para academia. Para academia, dependendo do tipo de aula ou musculação, o que você vai fazer, vai variar entre 100 euros e 150 euros por ano. O seguro que ele tinha que pagar para trabalhar em escola, e Paty, aí você me corrige aí, porque eu não sei como era o seguro que você precisava para o futebol, tá? Mas o seguro que ele precisou pagar para trabalhar em escola, porque você tinha que trabalhar com criança e é uma responsabilidade maior, eram 400 euros por ano. Então você também precisa analisar se vale a pena, com a quantidade de horas semanais que você vai ter no início, pagar um seguro desse para poder dar aula. Então, estou dando todas as informações possíveis aqui para vocês tomarem as decisões de vocês. Jailson, pulei sua pergunta, cadê? Deixa eu ver. Peraí que tem... levando em consideração o clima da Irlanda, a natação é um esporte muito praticado. Jailson, eu falei isso bem no começo da live já, expliquei bastante da questão da natação. A hora que eu terminar a live aqui, você vai lá para o começo só para não ficar repetitivo. Mas eu expliquei bem dessa parte aí da natação. Eu não pulei, não. Acho que foi a primeira pergunta que eu respondi. Ao clube pagava. Excelente, Paty, ó. A Paty está falando aqui que quando ela trabalhava no clube, o clube pagava o seguro dela, que foi o que aconteceu comigo na academia. Paty, você está pagando o seu seguro na academia? E Rafa, você que estava trabalhando na academia também, você está pagando o seu seguro? Se bem que a Rafa estava trabalhando no Dart, eles pagaram o seguro para você? Isso é outra coisa, galera, que vai depender de onde vocês vão trabalhar, se eles vão pagar o seguro para você ou não. Mas é bom vocês saberem de todas essas coisas. Não precisa se preocupar, porque a hora que você for trabalhar no lugar, a pessoa que vai te contratar vai falar para você: o nosso lugar tem seguro ou você precisa contratar o seu seguro. E eles vão te ajudar nesse processo. Então não se desesperem, ok? Ok, galera, a live já tá de personal. Essa é a Paty. Paty, você tá trabalhando onde mesmo? Esqueci o nome. A Paty estava trabalhando na Energy. 160 euros anuais de seguro que ela tá pagando para dar personal. É tranquilo. Se você for diluir isso em 12 meses, é tranquilo. E se alguém te processar, se alguém se machucar, você tem essa proteção. É para isso que serve esse seguro. Aí a pessoa não vai processar a academia, ela vai processar você. E aqui acontece bastante nessa questão de processar. Eu lembro que quando eu trabalhava na Westwood era desesperador. Neguinho escorregava no chão da academia porque estava sem chinelo, porque o chão estava molhado, mas estava na piscina, e eles queriam processar a academia. Então, como eles têm essa cultura de processar, o que é horrível, mas como eles têm essa cultura aqui muito forte, tudo que você tem de business, de negócio, eles estão sempre pensando no seguro, no insurance, porque eles querem se proteger da melhor maneira possível para que ninguém processe eles. Muito legal, Ale, parabéns pela atitude. Não é fácil mudar de área, não é, porque pintam muitas dúvidas. Eu sempre fui uma profissional que na área de educação física eu me dediquei muito, então eu sempre fui muito apreciada como profissional, sempre fui muito elogiada como profissional, e quando você muda de área e você começa de novo, você tem todas as inseguranças, você
tem medo. Então, além dessa questão de fazer todo o processo de aprender as coisas, tem a nossa questão psicológica, de você como ser humano e o seu ego e a sua segurança, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar o tempo todo. Então, quando eu recebo um feedback de uma cliente, puta, adorei o site, nossa, me dá aquele alívio, porque eu não sei se ela gostou ou não. Por mais que eu esteja fazendo isso há 2 anos já profissionalmente e há 5 anos, no background, ainda assim eu fiquei 19 anos dando aula. Então, na minha cabeça, eu tenho um conhecimento muito maior da área de educação física do que eu tenho disso, e bate a insegurança o tempo todo. Então, não é fácil, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar o tempo todo na gente, quando a gente muda de área e recomeça de novo. Quem trabalha com educação física pensa que é festa, mas não é. A gente tem que se dedicar pra caramba, né. A Rafa tá falando aqui que ela também pagou o seguro na época que ela trabalhava na Bendune, porque ela era autônoma. Então, ó, dependendo da academia que você vai trabalhar, por exemplo, quando eu trabalhei na Westwood, que é uma academia grande, você não pode ser um personal externo e trabalhar lá e pagar. Não, você tem que estar trabalhando para eles. Pronto, e acabou. Mas existem outras academias que você pode ser um profissional externo. E aí existem basicamente duas maneiras. De repente tem mais, não sei. Existem basicamente duas maneiras que você trabalha como personal. Ou você paga uma taxa para eles mensal ou baseada nas aulas, a quantidade de aulas que você dá, isso vai depender da academia, isso rola bastante também em São Paulo, ou você trabalha algumas horas de graça para eles, como se você estivesse pagando essa sua mensalidade para dar personal lá. No caso de você pagar essa mensalidade ou pagar um proporcional por aulas, quer dizer que você não é um funcionário daquela empresa, você está trabalhando como autônomo, você é terceirizado. Então você precisa ter o seguro, que é o caso da Rafa, que trabalhava na Bendune. Deixem nos comentários aí, mesmo vocês que estão assistindo isso depois, se vocês quiserem o contato ou quiserem saber um pouco mais, tiverem outras perguntas relacionadas ao que eu estou falando, escrevam aqui nos comentários que eu faço uma outra live e respondo de novo. Tem que pesquisar bem sobre o seguro. Isso é a Rafa que está falando. Comprei o meu na pressa e acabei pagando muito caro. Ok, isso é outra coisa. Existem muitos seguros. Não sei aonde você comprou o seu, Rafa, mas uma coisa que acontece aqui na Irlanda, e é bom que vocês saibam desde já, às vezes vocês vão pagar as coisas aqui, você pega uma empresa irlandesa e o seguro, ou sei lá, você vai comprar uma cama pela internet. É muito mais caro quando você está comprando na Irlanda do que quando você vai comprar do Reino Unido. Infelizmente, isso acontece, eu não sei porquê, mas já fica a dica para você. A hora que você for ver o seu seguro, se você estiver trabalhando aqui, procure seguros na Irlanda e procure seguros no Reino Unido. E eles vão cobrir a Irlanda, obviamente, porque senão ela não teria falado disso. E eu lembro que o pessoal que é associado com a Les Mills, a Body Systems aí no Brasil, quando você se associa com eles já mandam um link de seguro para vocês com um desconto de uma empresa que é do Reino Unido também, que tem uma cobertura bem legal, que eu acho que na época que eu ainda dava aula, era em torno de 100 a 120 euros para dar aula coletiva, aula de ginástica. Ó, a Paty falou que comprou dela em UK, tá vendo? E foram 160 euros e ela comprou no Reino Unido. Então, galera, Rafa, quanto que você pagou no seu? Então, galera, fica a dica, e essa é uma dica muito importante: não compre o seguro na pressa. Conversa com alguém, procura os seguros no Reino Unido também, porque vocês vão conseguir um preço mais barato. Essa academia que eu estava trabalhando no mês passado tinha bastante necessidade para aqua, sim. E o seguro para piscina é diferente, tá? Os seguros eles vão ser sempre diferentes, como eu enfatizei aí com relação a dar aula de capoeira para criança ou qualquer outra coisa que você vai fazer, sempre se informe direitinho, porque o seguro é diferente e o valor é diferente. Galera, antes que a live fique muito comprida, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que entrou e que participou. Mandem as suas perguntas se vocês tiverem, e eu entro daqui umas semanas de novo. Quem quiser mandar pergunta pelo Facebook, pelo Instagram, manda, mas tenha em mente que eu não consigo mais responder todas as perguntas pelo direct message. Tem muita gente me perguntando as coisas, e muitas das perguntas, elas são as mesmas. Então,
assistam os vídeos, que tem bastante coisa nos vídeos, ou faz a sua pergunta aqui, porque se ela não foi respondida nos vídeos ainda, eu vou fazer outra live para responder as perguntas. Beijo no coração, fica com Deus. Quem chegou depois, assiste a live que eu vou tentar já postar aqui agora. Volta lá para o começo para ver essa parte da natação. Se você ainda ficar com dúvida, Jailson, manda para mim as perguntas que depois eu faço, respondo na próxima live. E eu vejo vocês na nossa próxima live. Beijo, bom sábado, tchau.